Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hulk, dono do The Breacher. Se você não me conhece, entra lá no Instagram, digita _Breacher, você vai me achar. Eu queria agradecer o pessoal, as páginas amigas. Eu não vou conseguir citar todo mundo aí, porque realmente muita gente, até na hora de postar o negócio, marcar os outros, né? Assim como me apoia, eu apoio os outros. Fica difícil de lembrar de todo mundo. Então vamos lá. Hoje estarei cobrindo sobre a emblemática batalha de Mirbat. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu gosto de trazer para vocês, como eu trouxe no vídeo da Operação, no podcast da Operação Carvalho, aquela mística do qual eu citarei novamente, a mística de operações especiais. A mística das operações especiais vem da audácia e ousadia do ser humano em transformar o impossível numa real forma de ação. Essa batalha, senhores, da qual contarei para vocês, ressalta esta mística. Estaremos cobrindo que em 9 de julho de 1972, no país de Omã, durante a Guerra Civil de Omã ou Rebelião de Dhofar, 9 operadores especiais da SAS, Special Air Service, Serviço Aéreo Especial, seguraram um cerco de 500 homens, uma proporção de 5 contra 1, contando o outro oficial de inteligência, envolto contra esses operadores. Para quem não sabe, Mirbat é uma cidade portuária de Omã, de ponto estratégico inestimável. Mas para a gente entender ao certo o que se passava, o que se passou, eu vou ter que explicar um pouquinho direito o que foi a Rebelião de Dhofar. A Rebelião de Dhofar foi uma guerrilha comunista contra o governo de Omã, da província de Dhofar, que faz fronteira com o Iêmen, contra os sultões de Said bin Taimur e seu filho mais tarde. E também contra a influência britânica no Golfo Pérsico. Essa guerra durou de 1963 a 1976 e teve influência de alguns países. Do lado colonialista, se é que podemos dizer desse jeito, temos o próprio sultanato de Omã, o reino de Omã. Até mais tarde, o próprio Irã declarou apoio. Temos os Emirados Árabes Unidos. Do outro lado, nós temos o Iêmen e outras guerrilhas, ou até mesmo grupos de insurgência, se é que dá para falar assim, sendo bancados pelo Iêmen, União Soviética e China comunista. A princípio, essa guerra começou com táticas e formas básicas de guerrilha e insurgência. Ainda mais após a retirada das forças britânicas de Aden, no Golfo Pérsico. E lá no final dos anos 60, os rebeldes que tinham nessa região controlavam muita parte do território. E em 1970 houve um golpe de Estado. O sultão Said bin Taimur, que foi citado anteriormente, foi deposto pelo seu filho Qaboos bin Said, que, diga-se de passagem, foi financiado pelo governo britânico, e seu pai foi exilado no Reino Unido, porque se buscava uma modernização em Omã, com reformas no reino e para procurar estabilidade política e econômica. E, diga-se de passagem, esse sultão, Qaboos,
Se eu estiver falando errado, alguém me corrija. Morreu em 2022. E até 2022 ele era governante. Ele era o governante mais velho do Oriente Médio. Durante essa guerra, os britânicos, que somavam 500 homens no continente, em Oman, utilizavam muito das táticas de corações e mentes, né? Hearts and Minds, que a gente tanto ouve falar no Vietnã e no Afeganistão, usado pelos americanos. Tanto que mais tarde recebeu, como eu citei, o suporte do Irã, pelo Shah do Irã, que seria o rei, o Mohammad Reza Pahlavi. E como eu havia citado, além do desejo de libertação dos britânicos, os rebeldes também queriam uma libertação do governo de Omã, porque, querendo ou não, Dhofar representa uma província que, culturalmente e linguisticamente falando, é totalmente contrária e diferente de Omã. É basicamente outro país. Essa batalha, alguns historiadores falam que os números estão totalmente errados, ou até mesmo exagerados, por isso que a insegurança de estabelecer um número que varia de coisa de milhares, por causa da propaganda. Porque o SAS, como todo mundo sabe, tem umas histórias cabulosas, o pouco que você ouve saber deles. Há quem diga que durante a Guerra das Falklands, as Malvinas, eles adentraram o campo de argentino no meio da noite, na calada da noite, sem alertar ninguém, e deixou um bilhete lá sacaneando eles, falando que estava totalmente bagunçado o acampamento. Há quem diga isso, né? É a validação de um mito. Mas sobre a batalha, agora adentraremos. Nós temos um grupo de insurgentes chamado a Frente Popular pela Libertação do Golfo Pérsico Ocupado. Sim, esse é o nome completo deles. Mas eu chamarei de ADU, como eram conhecidos comumente. Às 6 horas da manhã, esse grupo ataca a casa de treinamento do grupamento do exército britânico. Porque eles sabiam que precisariam passar pelos SAS, esses operadores, para conseguir ter acesso ao porto de Mirbat. Estava no comando então o capitão Michael Kelly, que apesar de avistar ao longe uma movimentação, demorou para dar ordem de fogo, porque esse notou erroneamente que poderia ser o pessoal do turno noturno, da Gendarmerie, soldados de Oman, que esses soldados tinham única tarefa exclusiva era avisar das movimentações dos rebeldes. Só que quando o tiroteio começou, ele percebeu que os soldados que caminhavam em sua direção não eram de Oman, eram os rebeldes, os famigerados rebeldes. E muito provavelmente a guarda noturna já estava morta. Então ele ordenou, junto com seus homens, mais 8 SAS, que se estabelecessem acima da casa de treinamento, ao parapeito que estavam fortificados com sacos de areia, e disparassem seus L1A1, a versão britânica do FN Fauna. Tem gente que chama também de SRL, SLR, Self-Reloading Rifle. Também havia uma Browning .50, uma M2 e um morteiro, 2 homens operando o morteiro. Enquanto isso, o ataque dos guerrilheiros de Adu era proveniente com AK-47 provindas da União Soviética e morteiros. Durante esse meio tempo, Michael Kelly tentou fazer contato com o quartel-general para pedir reforço. Vale se lembrar também que haviam membros paquistaneses de inteligência, junto com um oficial de inteligência britânico.
E apesar disso, apesar de eles serem atacados, os paquistaneses relutaram em pegar em armas e lutar, pois as funções deles eram meramente administrativas. Mas no final das contas acabaram aderindo à luta. E no meio disso tudo surge o herói da história. Pois sabendo da necessidade de se aproximar entre 800 e 700 metros para conseguir ter um fogo efetivo, que os FAUs fossem capazes de abater o inimigo, o sargento Talayazi Labalaba correu em meio às balas para operar um canhão QF 25 pounder, canhão de 87,6 milímetros, posicionando na parte onde deveria estar alguns soldados de Oman que não tomaram parte na luta. Mesmo a tarefa sendo uma tarefa de 6 homens para operar aquele canhão, Labalaba fez isso sozinho, disparando uma média de 1 disparo por minuto. E mesmo ele sendo baleado no rosto, entrando em estado de morte, quase morrendo, ele continuou disparando seu canhão. Talvez essa seja a cena mais icônica dessa batalha. Onde você pesquisar a respeito, você vai achar sobre o sargento Talayazi Labalaba e esse canhão, porque realmente já era icônico o fato de um canhão estava numa operação de 6 homens, ele fazer isso sozinho na velocidade que fez. Ainda assim, disparando seu canhão, baleado no rosto, o capitão Kelly pediu voluntários para ajudar Labalaba. Então se prontificou o voluntário soldado Sekonaya Takavesi, que atravessou um fogo cruzado intenso de 800 metros para apoiar, mas precisou de apoio de alguns omanes para supressão de fogo e socorrer Labalaba. Nisso, o omani Walid Khamis foi baleado no estômago, caindo no chão ferido, ainda assim continuando operativo. Nesse ponto da batalha, os guerrilheiros estavam tão próximos que Takavesi e Labalaba conseguiram matar alguns a queima-roupa. Ainda ferido, Labalaba tentou rastejar até um morteiro de 60 milímetros para conseguir dar supressão de fogo, porque por mais que eles estavam no canhão, eles não conseguiam ficar em pé para conseguir atirar. Então eles tinham que ficar agachados nos sacos de areia. A hora que ele estava tentando chegar no morteiro de 60 milímetros, o Labalaba infelizmente foi atingido com um disparo fatal no pescoço. Takavesi foi baleado no ombro e na nuca, e ainda assim continuou atirando nos guerrilheiros com a sua arma pessoal. Nisso, feito contato com o quartel-general finalmente, foi solicitado apoio aéreo e medevac dos homens feridos, apoio médico para evacuação. O capitão Kelly e o soldado Tobin correram até a peça de artilharia. Sekonaya, ainda ferido, combatia os guerrilheiros, que lançavam granadas devido à proximidade do combate. Das várias granadas que lançaram, somente uma conseguiu estourar. E ainda assim, eles estavam protegidos, caiu no anteparo atrás desses operadores. Tobin, ao tentar recuperar o corpo de Labalaba, foi mortalmente ferido na face com um disparo. Nesse momento, os jatos Strike Master de fabricação britânica, da Commonwealth, da Força Aérea do Sultão de Oman, chegaram combatendo os Adu, dando rasantes com suas metralhadoras e foguetes. Entretanto, devido à proximidade ao solo, os guerrilheiros conseguiram avariar seriamente um dos aviões, a ponto deste, assim que utilizar suas armas, retornar à base para conseguir fazer reparos. Nisso, os reforços do Esquadrão G chegaram e derrotaram os guerrilheiros que recuaram
por volta de 12:30. Todos os SAS feridos foram evacuados. Tobin foi baleado na face e eventualmente morreu no hospital. Após o confronto, os britânicos e aliados recuperaram 38 corpos de seus inimigos, que foram usados como ferramenta de terror contra os inimigos do sultão, expostos publicamente. Após o conflito, no Aftermath, Capitão Kelly, nome esse que você conhece um pouquinho do SAS, você vai ouvir falar dele até a Guerra das Malvinas, os Falklands, né? Recebeu a ordem de conduta de serviço distinto. Takavesse a medalha de conduta distinta. Isso 3 anos após o incidente. O Walid Khamis e os membros de inteligência receberam a medalha de Galerdia do Sultão, a mais alta condecoração de Omã. Entretanto, os membros da inteligência receberam também uma punição disciplinar porque se envolveram diretamente no conflito. Sobre o Laba Laba, o canhão que ele operou ficou conhecido como Mirbat Gun, a arma de Mirbat, e está exposto atualmente no Museu de Poder de Fogo da Artilharia Real, Firepower Museum of Royal Artillery, em Woolwich. O canhão usado por Sargento Labayaba foi um fator importante para a vitória contra a guerrilha Adu. Garantiu que eles ganhassem tempo até que chegassem os reforços, né? E vale ressaltar de novo, ele correu no meio de fogo cruzado, operou um canhão que necessitava de 6 operadores numa velocidade rápida, querendo ou não rápida, ainda ferido no rosto, continuou combatendo. Tanto é que mais tarde ele foi citado e condecorado com a Victoria Cross, né, a Cruz da Rainha Vitória, uma das mais altas condecorações, quiçá a mais alta condecoração militar britânica. Trouxe essa história para vocês porque realmente, acho que é aquela mística que eu comentei no início do vídeo, frase que eu postei recentemente nos stories, para quem me acompanha no Instagram, sobre essa mística das operações especiais, o vencer o impossível. Como o próprio Napoleão Bonaparte uma vez disse, o impossível, uma palavra que só se encontra no vocabulário dos tolos e covardes. Senhores, se você gostou do podcast, fiz uma historinha meio curta, deixa o seu like, comenta aqui embaixo para eu poder ter essa noção do que precisa melhorar. Eu quero criticismo mesmo, eu quero que você seja fela da mãe comigo. Fale o que precisa melhorar, fale as suas opiniões a respeito. Como eu disse anteriormente, eu estou começando esse projeto, para mim é um negócio novo, eu ainda estou aprendendo, não consegui lançar no Spotify ainda porque eu ainda estou aprendendo a fazer. Estou precisando de ajuda com isso, e inclusive essas páginas que me ajudam aí estão me dando dicas. Se você ouvinte gosta do conteúdo, curta, comenta a respeito. Se você tem alguma ideia de uma outra batalha da hora para eu trazer aqui algum outro assunto, comenta, manda um DM para mim no Instagram. Demais, senhores, está chegando o Natal, momento esse mágico, espiritualmente. Leiam bons livros, assistam bons filmes, estejam em boas companhias, amem suas esposas, amem o seu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso preciso ir. Amém. Obrigado.